Mia Couto nasceu em 5 de julho de 1955 e foi escolarizado na Beira, cidade capital da província de Sofala, em Moçambique, África. Adotou o seu pseudônimo porque tinha uma paixão por gatos. Com 14 anos de idade, teve alguns poemas publicados no jornal Notícias da Beira. E 3 anos depois, em 1971, mudou-se para a cidade capital de Moçambique, Lourenço Marques, agora Maputo. Iniciou os estudos universitários em medicina, mas abandonou esta área no princípio do terceiro ano, passando a exercer a profissão de jornalista depois de 25 de abril de 1974. Trabalhou como diretor da revista Tempo até 1981 e continuou a carreira no jornal Notícias até 1985. Em 1983, publicou o seu primeiro livro de poesia, Raiz de Orvalho, que, segundo algumas interpretações, incluiu poemas contra a propaganda marxista militante. 2 anos depois, demitiu-se da posição de diretor para continuar os estudos universitários na área de biologia. Além de considerado um dos escritores mais importantes de Moçambique, é o escritor moçambicano mais traduzido. Em muitas de suas obras, Mia Couto tenta recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana, utilizando o léxico de várias regiões do país e produzindo um novo modelo de narrativa africana. Terra Sonâmbula, o seu primeiro romance, publicado em 1992, ganhou o Prêmio Nacional de Ficção de Associação dos Escritores Moçambicanos. Em 1995, foi considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX, por um júri orado pela Feira de Livro de Zimbabue, a 25 de novembro de 1998. Foi feito comendador de Ordem Militar San Lago da Espada em 2007. Foi entrevistado pela revista Isso É. Foi fundado de uma empresa de estudos ambientais, de qual é colaborador. Mia Couto tem uma obra literária extensa e diversificada, incluindo poesia, contos, romances e crônicas, e é considerado como um dos escritores mais importantes de Moçambique. As duas obras são publicadas em mais de 22 países e traduzidas em alemão, francês, castelhano, catalão, inglês e italiano. Terra Sonâmbula é um romance do escritor africano Mia Couto, que foi publicado em 1992. É considerada uma das melhores obras africanas do século XX. O título da obra faz referência à estabilidade do país e, portanto, a falta de descanso da terra permanece sonâmbula. Muindinga é um menino que sofreu amnésia e tinha esperança de encontrar seus pais. Tuahir é um velho sábio que tenta resgatar toda a história do menino, lhe ensinando novamente tudo sobre o mundo. Eles estão fugindo do conflito da guerra civil em Moçambique. Logo no início, enquanto os dois estão caminhando pela estrada, eles encontram um ônibus que foi queimado na região de Machimbombo. Junto a um cadáver, eles encontram um diário, nos cadernos de Kinzo, o menino onde conta detalhes da sua vida. Dentre outras coisas, o garoto descreve sobre seu pai, que era um pescador e sofria de sonambulismo e alcoolismo. Além disso, Kinzo menciona sobre os problemas de falta de recursos que a sua família sofria. A morte de seu pai, a relação carnal que tem a Farida e o início da guerra. Abandonado pela mãe, Kinzo vai relatando seu diário momentos de sua vida. Da mesma forma, ele fugiu da guerra civil no país. Vai se narrando a história dos dois, intercalada com a história do diário do menino. Os corpos encontrados foram enterrados por eles e o ônibus serviu de abrigo por um tempo a Muindinga e Tuahir. Adiante, eles caíram numa armadilha e foram feitos prisioneiros por um velho chamado Esqueleto. No entanto, logo eles foram libertados. Por fim, Esqueleto, um dos sobreviventes da sua aldeia, se mata. Tuahir revela a Muindinga que ele foi levado a um feiticeiro, que sua memória fosse apagada e, com isso, evitar muitos sofrimentos. Tuahir tem a ideia de construir um barco para seguirem a viagem pelo mar. No último caderno de Kinzo, ele narra um momento em que encontra um ônibus queimado e sente a morte. Chegou a ver um menino com seus cadernos na mão, o filho de Farida que ele tanto procurava, Gaspar. Assim podemos concluir que Gaspar era, na verdade, o garoto que sofreu amnésia, Muindinga.